Bom dia a todos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Fala comigo, gente. Bom dia. Aí, Israel. Muito bem. Bom, estou só esperando o pessoal entrar, né? São 8 horas. Bom dia, Adriane. Bom dia, Beatriz. Muito bem. Agora sim. Agora começamos bem o nosso dia. Estou só esperando o pessoal entrando, tá? Vou sair aqui da frente para quem quiser tirar um print do quadro. Se você observar, eu deixei um espaço aqui no quadro. Hoje a gente vai fazer uma dinâmica diferente, né? Geralmente eu sempre deixo o quadro pronto para vocês. Hoje, metade do quadro está pronto, a outra metade a gente vai preencher aqui juntos, porque eu quero que vocês participem da aula quando eu for trabalhar as características da Constituição Republicana Brasileira, beleza? Então, rapidamente, tirem uma foto daquilo que já está aqui no quadro para a gente poder começar. Vou sair da frente. Vamos lá, então? Bom dia, povo lindo demais. É isso aí, Matheus. Bom dia. Bom, vamos começar, né? O pessoal está entrando aí aos poucos. Vamos deixar o pessoal ir entrando e a gente começa. Não vamos perder tempo, não. A primeira aula eu já percebi que tem uma galera que vai acordando aí atrasado, né? Aí já está entrando. Vamos lá. Gente, na aula da semana passada, a gente terminou trabalhando a proclamação da República Brasileira, né? De fato, dia 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca chega na cidade do Rio de Janeiro e proclama a República Brasileira, dando início a uma terceira fase da história do Brasil. Na verdade, a primeira fase da história do Brasil, Brasil colônia, né? Desde a chegada dos primeiros portugueses em 1500 até a proclamação da independência brasileira em 1822, 7 de setembro de 1822. Segunda fase da história do Brasil, Brasil Império, ou seja, da independência do Brasil à proclamação da República em datas do dia 7 de setembro de 1822 ao dia 15 de novembro de 1889. Teremos aí primeiro reinado, período regencial e segundo reinado, certo? E agora começamos a última fase da história do Brasil. É claro que há fragmentações dentro da República e iremos trabalhar durante todo esse semestre essa fragmentação. Mas hoje começamos a República Brasileira. Bom, para quem não assistiu à aula da semana passada, a República Brasileira, ela começa com um golpe militar. Não confunda 1964. Por que um golpe militar? Porque Marechal Deodoro da Fonseca, que era de alta patente do Exército Brasileiro, promove um golpe finalizando o segundo reinado e expulsando o então governante legítimo do Brasil, que era o Dom Pedro II. Aí você vai me questionar, mas Dom Pedro II estava impopular, Dom Pedro II já não era mais tão querido, Dom Pedro II estava desgastado, governou 49 anos, o Brasil vivia uma crise econômica pós-guerra do Paraguai, a população já queria, já desejava a proclamação da República, isso não importa. Um golpe é quando você tira um governo legítimo e institui outro. A Revolução Francesa foi um golpe, a independência do Brasil foi um golpe, a proclamação da República também foi um golpe. Quando você tira um governo legítimo e institui outro, caracteriza-se como um golpe. Porque, nesse caso, um golpe militar no dia 15 de novembro de 1889? Porque o cara que promoveu esse golpe, o homem responsável pela proclamação da República, era um militar de alta patente,
herói da Guerra do Paraguai, que era o caso do Marechal Deodoro da Fonseca, e também do vice-presidente do Brasil. O Marechal se tornou o primeiro presidente brasileiro. O vice-presidente do Brasil também era militar, o Marechal Floriano Peixoto, tinha um apoio de todo o Exército e também de grande parte da Marinha brasileira. Então, a República Brasileira começa com, de fato, um golpe militar, no dia 15 de novembro de 89. Dom Pedro II e toda a família real foge rapidamente para Portugal. É proclamada uma república que existe até hoje, por isso que eu coloco aqui a data, observe a data, 2020. Bom, a questão é, a República Brasileira também é fragmentada, ela também é dividida. Eu vou aqui citar para vocês rapidamente, presta atenção, não precisa copiar, não precisa copiar. Até porque iremos trabalhar fase por fase da República Brasileira até os vestibulares começarem, principalmente a prova do Enem, certo? Então não precisa copiar o que eu vou falar agora não, agora eu vou só te mostrar como a República foi fragmentada. Então nós tivemos o período colonial brasileiro, certo? O Império Brasileiro dividido em primeiro reinado, período regencial, segundo reinado, e agora a República. Dentro da República, nós temos a República da Espada, que é o governo dos militares, Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. A República Oligárquica, que é aquela famosa República da Política de Café com Leite, você deve ter lembrado aí. Depois a Era Vargas, de 30 a 45. Depois vem a República Populista, de 46 a 64. E em 64 nós temos o início da ditadura militar, que vai até 85. E depois a República Nova. Nós estamos vivendo, de 85 a 2020, a República Nova Brasileira. Perfeito? Tranquilo, fácil. Vamos trabalhar fase por fase, vamos aprofundar fase por fase, fiquem tranquilíssimos, porque precisamos aprofundar essas fases, ok? Então, a primeira fase foi a República da Espada, certo? A República da Espada ela é de 89 a 94, tendo governo provisório e depois governo permanente. Por que governo provisório? Porque o Brasil ainda não tinha uma Constituição. Então, de 89, olha aqui, ó, de 89 a 91, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto governaram um sistema provisório, porque estava sendo elaborado uma Constituição Republicana Brasileira. Aí você fala assim, mas o Brasil já tinha uma Constituição, mas era a Constituição do Império. Não cabia mais a Constituição do Império dentro da República. Concorda comigo? Ok? Então, nós temos aqui a República da Espada. Por que da Espada? Porque foi governada por 2 marechais, ou seja, por 2 militares. Eu coloco aqui para vocês, governo dos militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Coincidência ou não, os 2 eram alagoanos, da cidade de Maceió, ok? Os 2 eram da mesma cidade, porém, serviram carreira no sul do país. Deodoro da Fonseca em Porto Alegre, Floriano Peixoto em Santa Catarina. Não é à toa que, em homenagem a ele, a cidade do Despacho, Bom Despacho, que é atualmente a cidade de Florianópolis, recebeu o nome Florianópolis em homenagem ao então ex-presidente do Brasil, Floriano Peixoto. Ok? Então nós temos aqui governo dos militares, de 89 a 94. Dentro desse governo dos militares, dessa República da Espada, nós temos então um governo provisório. Deixa eu te explicar uma coisa aqui bem simples. Alguns alunos aqui, eu tenho certeza absoluta, alguns de vocês já estudaram aí no colégio militar, né? Muitos alunos do Colégio Planeta, que fazem cursinho no Colégio Planeta, já estudaram no colégio militar. Deixa eu confirmar. Responde aí para mim no chat. Alguém aí já estudou no colégio militar? Eu queria fazer uma pergunta. Opa, Ana Clara. Olha aí, Ana Clara, Adriele, Matheus, Carlos,
Rian, Nicole, Lucas, sabia, perfeito, perfeito. Me diz uma coisa, na época dos desfiles, né, vamos supor 7 de setembro, os militares usam uma farda diferenciada, não é? Não é aquela farda comum que eles usam no dia a dia. Geralmente eles usam uma farda diferenciada, não é verdade? O que eles carregam aqui do lado? O que eles carregam aqui do lado? Eu já dei aula no militar, hein? Eu sei. Já trabalhei lá no Hugo de Carvalho Ramos em alguns aulões. Inclusive, fui dar um aulão para o planeta no Colégio Militar, esqueci a unidade ali na saída ali para Goiás, velho. Eles usam o que, Ana Clara? Uma espada. Gente, nós estamos em 2020, em época de desfiles, em época de homenagens. Os militares ainda usam uma espada do lado. Gente, República da Espada é porque naquela época, mesmo já existindo armas de fogo e os militares utilizando as armas de fogo, nessa época ainda, os militares ainda fardados usavam a sua espada, certo? Por isso, República da Espada. Beleza? Então, República da Espada, porque os militares ainda tinham o costume do uso da espada. Calef, em conflitos militares, eles ainda usavam a espada? Sim, se você reparar a Guerra do Paraguai, eles ainda lutaram com espadas, até porque nessa época o Brasil não tinha ainda armas de grande porte. O Brasil tinha mosquetes, os militares possuíam mosquetes, que eram armas que davam um tiro apenas até ser recarregada. Então, em muitos momentos, eles também utilizavam espada. É só uma curiosidade, obviamente, só para vocês entenderem o porquê da República da Espada. Bom, vamos começar aqui o governo provisório. O governo provisório teve como presidente o Marechal Deodoro da Fonseca, presidente provisório, e vice-presidente, o Marechal Floriano Peixoto. Então, eles foram presidente e vice-presidente, tanto no governo provisório, como depois no governo permanente, que foi de 91 a 94. Calef, por que eu ainda me pergunto provisório? Por que provisório? Porque o Brasil não tinha uma Constituição adequada, ou seja, uma Constituição republicana. E detalhe, gente, eles não foram eleitos presidente, nem diretamente, nem indiretamente. Eles não foram eleitos presidentes. Então, ficou marcado como um governo provisório. O que eles convocaram de cara? O que o Marechal Deodoro da Fonseca, após expulsar o imperador Dom Pedro II e toda a sua família real, o que o Marechal Deodoro da Fonseca convocou imediatamente? Uma Assembleia Nacional Constituinte. Ó, Assembleia Nacional Constituinte. Gente, o que uma Assembleia Nacional Constituinte faz? Uma Assembleia Nacional Constituinte, ela simplesmente convoca alguns senadores para formar essa Assembleia, e esses senadores e também deputados vão elaborar uma nova Constituição. O que seria a segunda Constituição brasileira, a Constituição de 1891. Só para recapitular. Primeira Constituição brasileira, a Constituição de 1824, elaborada por Dom Pedro I, Constituição do Império Brasileiro, perfeito? Agora nós teremos a elaboração da segunda Constituição brasileira, a Constituição Republicana. Olha aqui, ó, a Constituição Republicana. Então nós teremos a formação da Assembleia Nacional Constituinte. Eu vou puxar aqui, ó, que vai elaborar a segunda Constituição brasileira, está aqui, ok? Que é a Constituição, pode colocar aí, republicana. Uma pergunta muito comum de vocês durante as minhas aulas, né? Uma pergunta muito normal durante as minhas aulas
é assim, Calef, as constituições possuem nome? Não, é Constituição. Como que nós separamos as constituições? Pelas datas. Então, no Brasil teve 7 constituições. 7. Ontem, inclusive, coincidência ou não, eu dei uma aula especificamente sobre as constituições brasileiras. O Brasil possuiu 7 constituições. 7. Certo? A Constituição de 1824, a Constituição do Império. A Constituição de 1891, a Constituição Republicana Brasileira. A Constituição de 1934, a Constituição Varguista, criada por Getúlio Dornelles Vargas. A Constituição de 1937, a Constituição Polaca, a que possuía características fascistas, também criada por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi o único presidente da história do Brasil que elaborou 2 constituições. A Constituição de 1946, a da redemocratização brasileira e a Constituição do período populista, governo Eurico Gaspar Dutra. A Constituição de 1967, da ditadura militar, e a Constituição de 1988, que é a nossa atual Constituição. Então, o Brasil teve 7 constituições. Você deve estar assim, nossa, Calef, fala mais devagar para eu poder anotar. Não precisa anotar, porque nós iremos trabalhar todos os períodos da República Brasileira, então iremos trabalhar todas as constituições brasileiras, sacou? Todas, absolutamente todas as constituições brasileiras. Não se preocupe com isso, ok? Já trabalhamos a Constituição de 1824 e todas as suas características no primeiro semestre, e hoje iremos trabalhar a segunda Constituição brasileira. Como é que eu chamo ela? Constituição de 1891. A Constituição Republicana Brasileira. Perfeito? A Constituição de 1824, vamos fazer algumas comparações, ela foi outorgada. Fala para mim aqui, vai. O que é uma Constituição outorgada? Responde para mim, vai, alguém. Imposta. Show, Sandy. Show, Ana. Ela foi imposta, outorgada. É quando a Constituição ela é imposta. Ela é decretada à força. Foi isso que Dom Pedro I fez. Impôs a Constituição de 1824. Essa Constituição de 1891 já possui uma característica diferente, uma característica melhor, inclusive. Ela foi promulgada. Olha aqui embaixo, ó, gente. Promulgada. O que é uma Constituição promulgada? Responde também, vai. O que é uma Constituição promulgada? Como é que eu posso caracterizá-la? Estou esperando. O que é uma Constituição promulgada? Ixi. Debatida, discutida, muito bem, Larissa. Posso acrescentar? Ó, perfeito. Debatida, discutida, votada. Posso acrescentar só mais uma palavra? Tá certinho. Tá certinho. Debatida, discutida, votada. Posso acrescentar uma palavra? Aí, ó, Rian, nem precisou. O Rian já respondeu. Democrática. Perfeito. Democratizada. Ela foi debatida, ela foi discutida, ela foi democratizada pela Assembleia Nacional Constituinte. E aí você vai falar assim, Calef, mas a Assembleia Nacional Constituinte brasileira, ela era formada por membros da elite brasileira, especificamente a elite agrária, né? Os barões do café, produtores de café do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Esses caras elaboraram uma Constituição que privilegiaram eles. Você deve estar se falando isso, deve estar, né, afirmando tudo isso. Esses caras beneficiaram eles mesmo, Calef. É verdade. É verdade. A nossa primeira Constituição, ela ainda possui algumas características elitistas, e eu vou colocar aqui no quadro para vocês. Ainda possui algumas características elitistas, como, por exemplo, não tinha leis trabalhistas nessa Constituição. Como, por exemplo, a mulher não tinha direito ao voto, né? Analfabetos não tinham direito ao voto.
Calef, isso apresenta uma Constituição, então, elitista. É verdade, mas já é um avanço para a época, porque ela foi votada, ela foi debatida, ela foi democratizada. Isso foi considerado indiscutivelmente um avanço para a época. Show de bola? Perfeito, queridos? Tudo bem? Então, a Constituição foi promulgada, ela foi debatida, ela foi democratizada, ok? Perfeito. Vamos começar as características? Vamos começar sem pressa, porque essa Constituição ela tem uma extrema importância dentro da história brasileira. Vamos começar as características dessa Constituição? Primeiro, meu espaço não é muito grande, eu vou, inclusive, colocar as principais características e algumas eu vou citar e não vou escrever. Você se atente a copiar absolutamente tudo. Até porque, gente, se você fez a prova do Enem do ano passado, e eu acredito que muitos de vocês fizeram, a prova do Enem do ano passado possuía questões sobre as constituições. Geralmente, uma ou até duas questões sobre as constituições brasileiras sempre estão presentes na prova do Enem. Sempre, ok? Por isso que toda vez que eu vou trabalhar as constituições, eu trabalho com muita cautela, com muito cuidado. Não quero que vocês saiam daqui com dúvidas, ok? Vamos lá, então. Primeira coisa. O Brasil virou uma república, república. Calef, isso eu já sei, mas tem que colocar na Constituição. República Federativa Brasileira. República Federativa Brasileira. Então, o Brasil vira uma República Federativa Brasileira, dividida em estados. Dividida em estados. Show de bola? Dividida em estados. Então, o Brasil se transforma em uma República Federativa Brasileira. Ou seja, tínhamos vários estados que eram federativos, ou seja, que respeitavam o governo federal. A capital era ainda a cidade do Rio de Janeiro, a capital só é transferida para Brasília no governo do JK, então a capital ainda era na cidade do Rio de Janeiro, e tínhamos vários estados, porém federativos, que respeitavam o governo federal. Os estados possuíam governadores que eram eleitos, e o governo federal possuía um presidente que também era eleito. Então, República Federativa Brasileira, dividida em estados. Na época, o Brasil ainda não tinha o Acre foi comprado em 1903. Goiás e Mato Grosso eram um estado só. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também eram um estado só. Os demais estados, todos eles existiam. Ok? Perfeito? Perguntas. Vamos lá para as perguntas. Estava demorando já. Professor, era essa época que o governo copiou a bandeira dos Estados Unidos? Não, a bandeira nossa já era a atual bandeira, né? A bandeira não foi copiada, outra coisa foi copiada. Vamos ver se vocês estão ligados. A bandeira republicana era a atual bandeira brasileira. E a atual bandeira brasileira, ela não foi imitada dos Estados Unidos, né? Não foi imitada dos Estados Unidos. Acho até que nem se parece com as características norte-americanas. Mas nós temos outra coisa que foi absolutamente imitada. Tenta lembrar. O que foi imitado dos Estados Unidos na Constituição? Sabe qual que era o nome do Brasil até 1967? Até a Constituição de 67? Estados Unidos do Brasil.
Até 1967, ou seja, até a ditadura militar, o Brasil era chamado de Estados Unidos do Brasil. Ou seja, isso foi absolutamente imitado nos Estados Unidos. Se vocês perceberem, a nossa Constituição republicana, ela teve muitas características semelhantes com as características dos Estados Unidos. Ok? A nossa bandeira, já que foi citado sobre a bandeira, né? A nossa bandeira, ela tinha uma característica positivista. Na bandeira tinha a escrito ordem, que tem tudo a ver com a organização do positivismo, a organização social do positivismo, e progresso, que também agradava aos militares, as características militares desse período da República da Espada. Então, na nossa bandeira, nós tínhamos o verde, que representava a floresta amazônica, o azul, que representava o céu, né? O amarelo, que representava o ouro brasileiro, e escrito ordem e progresso, que representava as características da época do positivismo, de organização e desenvolvimento, de organização e progresso. Agora, o que foi radicalmente copiado foi justamente várias características da Constituição. Por exemplo, os Estados Unidos eram uma república, o Brasil adotou uma república. Os Estados Unidos eram uma república federativa, o Brasil adotou uma república federativa. Os Estados Unidos se chamam Estados Unidos da América, o Brasil passou a ser chamado Estados Unidos do Brasil. Se você pegar, né, a Constituição de 89, você vai ver que no começo dela está escrito assim, Estados Unidos do Brasil. Hoje, nós nos chamamos República Federativa Brasileira, mas esse nome foi modificado só na Constituição de 1967. 1967, ok? Hoje em dia está sendo um regresso e desordem. Nós não vamos discutir isso agora, né? Nós não vamos discutir política na aula, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu concordo, né? Segunda característica, e também imitado dos Estados Unidos. Sistema presidencialista. Ó, sistema político, coloca aí, presidencialista. Ou seja, seríamos governados por presidentes. Sistema político presidencialista e democrático. E aí vocês devem estar se questionando, né, Calef? Mas na época não era democrático, Calef. Na época, o Brasil era governado por oligarcas da política de café com leite, mas era considerado um sistema político democrático. Ok? Show de bola? Alguma pergunta, gente? Nenhuma dúvida? Hoje vocês estão sem dúvidas. Terceira característica, voto. Olha a grande diferença da Constituição de 1824. Em 1824, o voto era censitário. Agora, o voto passou a ser universal, masculino. Voto universal masculino. Quem votava, Calef? Fala para mim. Quem votava no Brasil a partir desse momento? Homens maiores de 21 anos. Essa parte eu não vou conseguir escrever aqui, escreva vocês. Homens maiores de 21 anos, alfabetizados. Tinham que saber pelo menos escrever o próprio nome. Não vou nem dizer ler e escrever, mas tinha que saber pelo menos escrever o próprio nome. Já era considerado alfabetizado. Se você me perguntar qual era a porcentagem da população brasileira que votava na época, variava eleição por eleição de 1 a 5%. Normalmente, 3% de toda a população votava. Ou seja, o voto continuava sendo elitista. Certo? Então, o voto era universal masculino. Quem era excluído do voto, Calef? Excluídos do voto, mulheres menores de 21 anos,
Membros da Igreja Católica não votavam, tá? Não votavam. Membros do clero também não votavam. Analfabetos, ou seja, os negros também não votavam, porque quase que 99% deles eram analfabetos. Show de bola? Show de bola? Então, uma pequena minoria da população ainda votava. Então, o voto era universal masculino, ok? Show de bola? Vou colocar aqui junto, ó, já que eu estou falando de voto, eu vou colocar eleições. Eleições, foi determinado, eleições diretas. O que são eleições diretas, gente? Fala comigo. O que são eleições diretas? É quando a população diretamente escolhe os seus representantes. Então, nós tínhamos eleições diretas para senador, deputado, vereador. Nós tínhamos eleições diretas para presidente, governador e prefeitos. Ok? Então, esses 3% escolhiam seus presidentes, escolhiam seus governadores, prefeitos, senadores, deputados e vereadores. Ok? Ok? Então, eleições diretas com mandato, ó, vou colocar aqui junto, ó, com mandato de 4 anos. Com mandato de 4 anos. A eleição era direta e o mandato era de 4 anos. Acrescenta aí, sem reeleição. Não coube, acrescenta, sem reeleição. No Brasil não existia a reeleição. Show de bola? Então não tínhamos a reeleição no Brasil, ok? Calef, por que o voto universal se tinha tanta exclusão? O termo universal não significa que era para todos, né? Igual democracia não significa que ela era para todas. Por exemplo, se você observar a democracia ateniense na antiguidade ocidental, você vai perceber que os atenienses, apenas cidadãos, tinham direito ao voto. Quando eu digo voto universal, eu digo também que apenas aqueles que eram, né, considerados cidadão poderiam votar. E quem era considerado cidadão? Homens maiores de 21 anos, alfabetizados. Os demais eram excluídos. Na verdade, é muito contraditória essa ideia de universal, Sandy, porque universal deveria ser universal todos. Por isso que ele classifica como universal masculino. Ok? Universal masculino. E ainda exclui os analfabetos. E ainda exclui os menores de 21 anos. Excluir os menores de 21 anos era normal, né? No Brasil, até hoje, só é obrigatório o voto os maiores de 18 anos e facultativo de 16 aos 18. Porque a maioridade nessa época era 21 anos. Hoje a maioridade é 18 anos, né? Então, excluir os menores de 21 anos, tudo bem. Agora, excluir as mulheres, excluir os analfabetos, aí já não é tudo bem, né? Ok? Colocaram aí sem reeleição. Show de bola. Mais uma diferença lá, ó. Mais uma diferença do período do Império. No Império tínhamos quantos poderes? 4 poderes. Agora passamos a ter 3 poderes. Ó, a criação de 3 poderes. Quais eram os 3 poderes? Executivo, exercido pelo presidente, governadores e prefeitos. Legislativo, exercido por deputados, senadores e vereadores. E judiciário, exercido por juízes, ok? Então, eu tenho aqui executivo, repetindo, legislativo e judiciário. Executivo e legislativo eram eleitos, e judiciário era um concurso, eles faziam prova para juízes, ok? Show de bola?
Vamos lá que tem mais perguntas. Professor, proibida a reeleição de mandato contínuos ou só poderia ser uma vez mesmo? Não, contínuos, tá? A proibição dos mandatos contínuos. Boa pergunta. Se uma pessoa esperasse, né, foi presidente do Brasil e esperasse, ela poderia se candidatar posteriormente, tá? Então, era proibido os mandatos contínuos. Show de bola? Bom, 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Algumas coisas foram canceladas, e eu preciso colocar aqui, porque eu não vou colocar na Constituição. Algumas coisas foram canceladas. Por exemplo, o Brasil no Império tinha pena de morte. Nós não temos pena de morte na Constituição de 1891. Então, fim da pena de morte. Eu não vou colocar, porque eu estou colocando características da Constituição. Fim da pena de morte e também fim do poder moderador, tal como também o fim do voto censitário. Perfeito? Tranquilo, gente? Beleza? Quinta característica, separação do Estado, da Igreja, especificamente da Igreja Católica. Durante o Império, o Brasil era um Estado laico. Durante o Império, o Brasil era um Estado católico. Inverti. Durante o Império, o Brasil era um Estado católico. Durante a República, o Brasil passou a ser um Estado laico, tá? O Brasil era um Estado, olha as aspas, um Estado laico. Por que aspas? Porque, gente, convenhamos, né? Nossos feriados são católicos, nossas características são cristãs. Você entra dentro de um prédio público, você vê crucifixo, né? Mas o Brasil é considerado um Estado laico. E por isso, os membros do clero, com a separação, eram proibidos de votar, segundo essa Constituição Republicana Brasileira. Beleza? Show de bola. Valeu, Serião. Beleza, estou atento. Gente, até agora tudo bem? Até agora tranquilo nas características da Constituição? Perfeito? Então, se você quiser acrescentar aí, Estado laico, ou seja, Estado sem religião. Professor, pode chegar um pouco para o lado para poder tirar um print? Claro, tira um print. Então, nós temos uma Constituição promulgada, uma Constituição republicana e federativa dividida em estados, um sistema presidencialista e democrático, um voto universal masculino, eleições diretas, mandatos para 4 anos, 3 poderes, separação do Estado e da Igreja Católica, ou seja, um Estado laico. Gente, até aqui, tudo bem? Show de bola ou não? Show de bola ou não? Então, uma última característica, que já tinha sido criado em uma lei em 88, mas que agora foi promulgado na Constituição. O que, gente? O fim da escravidão. Perfeito. Finalizamos, então, a nossa aula e a nossa Constituição. Show de bola? Gente, beijos para vocês, tá? Para quem não tirou o print, tira agora. A nossa aula já vai acabar. Fiquem com Deus. Até o terceiro horário.